Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer o bebê frutinha pêssego e o bebê frutinha mamãozinho. Olha só que fofura, gente! Se você ainda não viu nenhuma videoaula dos bebês frutinhas, eu estou deixando aqui em cima no card a playlist completa dos bebezinhos que nós fizemos até agora. Os primeiros bebês que nós fizemos foi o bebezinho melancia e o bebezinho laranjinha. E é nessas videoaulas que você vai aprender a fazer o bebê todinho. Perninhas, corpo, braço, você vai pegar o padrão do vestido e do chapéuzinho também. As outras videoaulas eu mostro como eu fiz para converter esses dois primeiros bebezinhos nas frutinhas que a gente vai fazer, tá bom? Então eu vou tirar aqui de lado o mamãozinho para mostrar para você o detalhe do bebê pêssego. Gente, olha só que fofura, muito meiguinho, olha só. A conversão do bebê em pêssego não é difícil, é muito fácil. A tabela de cores que eu usei já estou colocando aqui, que é do vestidinho e do chapéuzinho e também da folhinha. Eu vou mostrar aqui para vocês, essa folhinha dele é um pouco diferente. Todas as imagens de pêssego que eu vi na internet, elas têm essa folha bastante comprida, ela é diferente das outras, ela não é uma folha bojuda, ela é fininha e comprida, e a maioria dos pêssegos estavam com duas folhas. Então eu fiz o nosso pêssego com duas folhinhas, e essa folhinha é diferente, tá? Então vale a pena você prestar atenção nessa conversão da folhinha, tá bom? Agora vamos ver aqui o bebezinho mamão. Gente, olha só que fofura! O mamãozinho realmente foi feito a pedido de vocês. Eu não tinha planejado fazer o mamãozinho antes, mas eu resolvi acolher todos os pedidos de vocês, os que derem para eu fazer. E esse aqui eu demorei um pouquinho porque eu não sabia como eu ia fazer. Mas depois eu fiquei analisando as imagens e que eu vi aí de mamão principalmente cortado ao meio, né? E eu achei assim muito legal fazer ele fatiado. Olha só que gracinha, gente, no chapéuzinho, olha. Um monte de semente, assim, lá no meio a gente vê um monte de semente. Ficou muito legal. Eu fiz aqui partindo do princípio de que é uma fatia de mamão, né? Então eu fiz a casca aqui amarela e depois a polpa. Então essa parte aqui seria a polpa e aqui as sementinhas. Foi muito fofinho isso daqui, gente. Eu fiquei bastante em dúvida se eu ia usar esse tom de abóbora aqui ou um outro tom que eu já tinha usado, que era o da goiaba. Porque alguns mamões eu vi que eles puxam assim a cor mais pro goiaba mesmo. Mas eu achei melhor fazer nessa tonalidade pra gente não misturar. A lista de cores do mamãozinho já está aparecendo aqui do lado para vocês. Então, com tudo isso em mãos, vamos lá à nossa videoaula de hoje. Bom, gente, para fazer o mamãozinho, tô aqui com um vestidinho ainda que falta acabamento. E olha só, modelinho igual ao outro, tá bom? Então, é só seguir lá os primeiros passos nos primeiros vídeos que nós fizemos. Como eu falei pra vocês, link tá aqui no card, tá? Olha só, eu fiz... Deixa eu virar assim, que assim fica mais fácil de a gente entender, né? Que a gente faz daqui pra lá. Eu fiz a carreira de aumentos na cor abóbora. E aí, eu fiz uma carreira daquela que não tem aumento nenhum, porque são duas carreiras sem aumentos, né? E ainda fiz na mesma cor. E a última eu fiz amarelinha, então ela tem uma camada amarela e o restante em abóbora, tá? O acabamento de todos, eu estou fazendo com o fio branco, tá bom? Então, o vestidinho fica assim. Vamos agora ao chapéuzinho. Modelinho na confecção do crochê é o mesmo padrão, não mudou nada, tá bom? O meu eu vou fazer com tinta, mas eu vou dar uma opção pra você aqui que você não tenha tinta, não gosta de trabalhar com tinta. A gente vai precisar da cor marrom para fazer os carocinhos. Pode ser qualquer tom de marrom, só que não pode ser aquele marrom muito clarinho, tá? Então eu tenho aqui, olha, esse aqui que é o 712, é o que eu vou usar porque já tá com o novelinho aberto, tá bom? E tem esse aqui que é o 1785, qualquer cor de marrom, pode ser outro fio também, não precisa ser o mesmo fio com que você confeccionou, tá bom? Eu vou usar esse daqui pra mostrar pra vocês
porque o meu mesmo vai ser tinta. Olha, separar um fio aqui. Colocar na agulha, trocar aqui que eu tô com fio preto aqui. Você só vai precisar esse nozinho aqui no primeiro, porque como ele vai ficar, o chapeuzinho é fixo na cabeça, ele não vai ficar, você não vai precisar arrematar a cada carocinho que você fizer. Então, olha só, gente, para a gente ficar bordando o carocinho, que é uma bolinha do mamãozinho, então fica muito chato fazer isso, um monte de bolinha bordada. A gente pode fazer mais simples, o nozinho francês. Olha só, você vai pegar a sua agulha, primeiro você passa o fio aqui com o nó que vai segurar aqui, tá bom? E aí você vai passar uma, duas e 3 vezes. Segura aqui, para não escapar, tá bom? Entra novamente com a agulha. E aí você vai puxando aqui, olha, devagarzinho, tá? Puxa devagar. E aí ele fica um nozinho assim, ó. Tá vendo? Um carocinho. É muito mais fácil. E aí você vai repetir muitas vezes, tá? Entra do lado aqui, vai colocando eles de forma assim, bem aleatória, mas sabe que tem que colocar bastante, né? Ó. E coloco novamente aqui dentro. É 3 voltinhas. Vou dar 4, vou dar 5, não, vai ficar um nozinho francês, tá? Mas o que que acontece? Quando você dá 4 e dá 5 voltas na agulha, ela não vai ficar assim, desse jeitinho, ó, tá? Ele começa a ficar disforme, ele cai pro lado. Eu vou fazer um aqui com 5 voltas, pra você ver, ó. Aí você vai fazendo assim, um em cima, outro embaixo. E quando tiver muitos aqui, o avesso, ó, tá vendo como ele fica, os pontos assim, ó? Vai ficar feio. Não tem problema. Esse chapeuzinho não é de tirar e pôr. Você vai fixar ele direto na cabeça, tá bom? Vou fazer uma aqui com 5 só pra você ver. De repente você se empolga e vai dizer, eu vou fazer com 5, o caroço vai ficar maior, né? For o caso de você querer um caroço maior, ou você vai fazer com fio duplo, que aqui a gente tá fazendo com fio só, ou você vai fazer com um fio mais grosso, troca por um fio mais grosso. Olha só como é que ele fica, tá vendo, ó? Tá puxado aqui já, ó. Pera, deixa eu puxar aqui pra você ver, ó. Não tem mais onde puxar, tá vendo? E aqui, ó, como ele fica disforme, ó. Isso aqui é tudo, menos um caroço. Olha como ele tá feio, tá vendo? Ó, isso aqui serve para outros efeitos, não para fazer um caroço como a gente tá querendo, tá bom? Então você vai fazer diversos aqui, você pode começar no centro ou de fora e ir espalhando, como for melhor para você. O meu eu vou tirar aqui, porque eu vou mostrar para você como é que eu vou fazer com a tinta. Bom, então, para praticamente pintar os carocinhos, eu vou fazer o seguinte, olha, eu preciso que ele esteja assim, abertinho, não é como os outros, que a gente foi salpicando um ali, outro aqui. Então, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui, ó, só para ele ficar assim, ter o formato dele. Estou usando essa tinta aqui, olha, 3D, tá? Você pode também usar aquela outra tinta puff, tá bom? É que essa daqui eu acho que como ela é 3D, eu já coloco, ela já fica e pronto. Olha, essa aqui tá novinha, como vocês podem ver, não tem nem tinta aqui no bico. Então eu vou tirar aqui um pouquinho, ó, pra não... Pronto. É porque às vezes sai um ar aqui nesse primeiro e ele faz assim, ó, e aí suja aqui tudo, tá? Mesmo que ela esteja usada, você faz isso, tá? E aqui eu vou fazer, gente, é diferente daqueles carocinhos de melancia que nós fizemos, que era só um risquinho assim, ó, né? Nós fizemos um risquinho assim, né? Esse não, esse aqui você tem que fazer uma bolinha mais consistente assim, ó, tá? E essa tinta aqui, ela costuma deixar um biquinho, aí você ajeita aqui com o bico da aplicadora aqui, do tubo, pra ele não ficar, tá? E aí você vai enchendo aqui. É só olhar a imagem do mamão, eu tô deixando lá no blog pra você ver. Ter uma referência aí, né? Pode fazer umas bolinhas maiores, outras menores, não precisa tudo ter o mesmo tamanho, tá?
E aí é só ir enchendo aqui, ó, mas encher bastante, né? A gente sabe que uma mãozinha assim, ele tem muito e não é espalhado. Então, se a gente for levar assim um conceito do que a gente tá fazendo aqui, olha lá. Mas vou mostrar aqui, olha. Então nós temos aqui a casca, ó, a casca e a polpa. Então aqui é o centro do mamãozinho e é onde fica os carocinhos. Ó, vai colocando assim, ó. E aí você enche bastante aí, vai fazendo do jeito que você gosta, que você acha legal aí o seu mamão. Vai se inspirando lá na imagem também, né? Se você fizer eles muito juntos aqui, olha, vai perder essa ideia dos carocinhos, tá? A gente precisa de um espaço pequeno entre um e o outro, não precisa ser muito grande, para ver o fundo abóbora aqui, para ter a ideia de que são vários caroços e não uma aglomeração de cor marrom, tá? Então agora é só encher aqui até o final, aguardar a secagem, lembrando que esses carocinhos aqui estão sendo aplicados bem juntinhos, tá? Então eles vão demorar mais para secar. Meu conselho, como sempre, é fazer o quê? Tudo que tem que aguardar secagem, esperar, eu faço no fim do dia e só vou utilizar no dia seguinte, que assim eu já não preciso ficar testando se tá seco ou não. E também para quem tem ansiedade, já acaba esquecendo o assunto, vai fazer outra coisa. Então aqui eu vou encher bastante de carocinhos e acabou. O resto da montagem é igualzinho, viu, gente? Nós vamos fazer agora a folhinha do pêssego. Então veja bem, na maioria das imagens que eu vi, o pêssego, ele vem com duas folhinhas juntas, tá? Então eu tenho uma aqui e agora eu vou fazer a outra com vocês. Essas folhinhas, você viu aqui, olha, ela é mais comprida do que a folhinha que a gente fez pro limão. Então não dá para usar do limão, tá bom, gente? A gente vai fazer uma diferente aqui. Então aqui, olha, eu tenho 18 correntinhas. Então, voltando para cá, agora no segundo aqui, olha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tudo que a gente fizer do lado de cá, a gente vai repetir do lado de cá no sentido oposto, tá bom? Então, vamos lá. Um ponto baixíssimo, dois pontos baixos, um e dois. Dois meio pontos. Três pontos altos. Dois pontos altos alongados. Então, o alongado, a gente também coloca uma laçada na agulha, introduz a agulha e puxa uma laçada. Agora, na hora de retirar a laçada é que é diferente. No ponto alto a gente puxaria dois, né? Nesse aqui a gente puxa só uma laçada, fica com duas, tira duas e depois tira duas, tá? Então, esse aqui a gente vai fazer duas vezes. Agora, dois pontos altos duplos. E agora a gente vai começar a reduzir a folha, fazendo dois pontos altos. Um meio ponto. Um ponto baixo. E um ponto baixíssimo. Tá?
Se você quiser uma folha bem magrinha, você já tem aqui a sua folha, tá? Só dá uma ajeitada assim para essa distribuição ficar mais certinha, tá? Como eu quero uma folha igual essa daqui, você também pode fazer uma mais magrinha e a outra mais gordinha, tá bom? Vou fazer do outro lado aqui com vocês, olha. Então a gente só vai repetir o que nós já fizemos desse lado de cá, mas no sentido oposto. Vou virar a folha, repito no mesmo lugar, o ponto baixíssimo, só que como eu vou fazer uma curva aqui, vou fazer ele de forma mais frouxinha, tá? E aí, repetindo então, eu tenho um ponto baixo, um meio ponto, e a partir de agora eu não pego mais na alcinha, eu vou pegar no meio do ponto aqui, ó, tá? 2 pontos altos. Sempre entrando no ponto, tá? 2 pontos altos duplos, pegando no ponto. Dois pontos altos alongados. Três pontos altos. Um meio ponto. Outro meio ponto, então são 2 meio pontos, tá bom, gente? E agora a gente termina aqui, pode ser na correntinha, com um ponto baixíssimo, tá? Corta o fio. Com a agulha, a gente termina esse trabalho aqui. Pela parte de baixo da folha, eu introduzo a agulha aqui, ó, no meio dos fiozinhos dos pontos, né, ó, e puxo aqui, ó. Essa folha, ela tem uma pontinha bem pronunciada, assim, bem pontinha mesmo. Então, se a gente seguir com os pontos até o final, ela vai ficar gordinha, tá? E aqui a gente tem a folhinha, uma tá do direito, outra do avesso, agora tá assim, ó, as duas juntas, tá? E a gente vai prender assim no nosso pêssego. E aí é só fazer o talinho da mesma forma que nós já fizemos os outros. Eu vou fazer assim, ó, aquele que passa a agulha por cima da laçada, passa a laçada por cima da agulha, mas você pode fazer o que você se adapta melhor, tá? Vou fazer aqui 10 pontinhos. Então, gente, vocês viram como é fácil fazer a conversão. Olha que delicadeza que ficou esse pêssego aqui. Muito fofinho, gente. Eu gostei bastante de ter feito essa folha diferente, porque ela não ficou uma folha igual a do limão. E isso deu bastante característica a ela, né? O mamãozinho, então, com essas sementinhas aqui, eu achei que é tudo. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso no pomar de vocês. Espero que vocês façam mais essas frutinhas também. Nossa salada de fruta tá ficando incrível, gente. Comenta aí quais são as frutinhas diferentes que vocês ainda querem ver por aqui. E eu vou tentar fazer pra vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem comigo aqui nessa nossa videoaula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.